Olá, meus amados irmãos e amigos, a paz de Cristo aos vossos corações, amém? Estamos aqui novamente trazendo mais uma parte do nosso estudo bíblico sobre a escatologia bíblica. Este é o vídeo de número 3, onde iremos abordar a seguinte temática: a certeza da vinda de Jesus Cristo. Por que acreditamos que Jesus virá? Por que afirmamos? Porque temos absoluta certeza de que um dia o Senhor Jesus Cristo descerá a esta terra em duas fases distintas, como veremos posteriormente. Nós acreditamos e temos certeza, não é porque nos baseamos em rascunhos de teólogos, em pregações de pastores de avivamentos, ou de professores da escola bíblica dominical, ou porque o padre prega isto, ou porque o pastor prega isto, ou qualquer membro da igreja. Não! A certeza da vinda de Cristo, ela é baseada naquilo que a sua própria palavra enfatiza, ensina, prega para nós. Eu vou pegar aqui, dá licença, a minha Bíblia, para nós lermos algumas referências bíblicas. E nós, cristãos, nós temos a Bíblia como manual, como a carta magna de Deus, que revela para nós toda a doutrina concernente ao mundo, desde o seu começo até a sua restauração. Bíblia Sagrada. É nela que nos baseamos. E esse estudo, ele visa exatamente isto: mostrar a vocês a razão por que acreditamos e temos certeza da vinda de Cristo. Sendo assim, a Bíblia nos dá a certeza da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Afirmamos que Jesus virá porque cremos em sua vinda, cremos em sua palavra e temos na Bíblia Sagrada muitas evidências, muitas referências, muitas mensagens concernente a esse tão aguardado e maravilhoso episódio na história do universo e da Igreja do Senhor. Por isso, o cristão não se baseia a sua vida e a sua fé em políticos, em governadores, no Estado, no país. Não. A nossa pátria está acima da pátria brasileira. Nós temos uma Constituição maravilhosa que nós obedecemos, porém, a Bíblia está acima de qualquer constituição de qualquer país. E sendo assim, nós evangélicos acreditamos piamente que um dia esse sistema de mundo, esse sistema de planeta que envolve a natureza e o homem, terá a sua restauração.
E um dos grandes momentos que nós aguardamos é o aparecimento, a parousia, a manifestação de Jesus Cristo para consertar esse mundo que Deus pôs o homem como um inquilino, e esse homem se tornou um péssimo inquilino desse planeta maravilhoso. Sendo assim, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos, nós iremos aqui, portanto, trazer rapidamente algumas evidências bíblicas que nos dão a certeza da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, nós acreditamos que ele virá. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, ele mesmo afirmou que voltaria. O próprio Jesus nos deu essa certeza. E no livro de João 14, verso 3 e Apocalipse 22 e 20, nós temos esta escritura. Jesus diz lá em João 14, versículo 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esta palavra, esse versículo, foi escrito por João e dito por Jesus Cristo. Então nós temos aqui a primeira certeza que ele virá, porque ele mesmo afirma isto. No livro de Apocalipse, no capítulo 22 e o versículo 20, o Senhor diz a seguinte expressão: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui nós temos, portanto, o livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo São João, e o evangelho que acabamos de ler, escrito pelo mesmo autor, citando palavras pronunciadas pelo próprio Cristo. A dúvida? Você pode dar um like, você pode fazer aí uma descrição, se compreendeu qual é a dúvida, o que gostaria que fosse dito, fica aí com você nos ajudando, compartilhando este vídeo, levando outras pessoas a aprender verdades concernentes ao futuro da humanidade e do planeta, que só a Bíblia nos dão a revelação autêntica e maravilhosa. Pois bem, nós acreditamos, temos certeza que Jesus virá, porque os próprios anjos, os santos anjos de Deus afirmaram. E os anjos de Deus, você sabe que jamais mentem. E quando Jesus Cristo foi assunto aos céus, pós-ressurreição, quando ele reuniu consigo cerca de 500 discípulos, que ele foi sendo elevado ao céu e foi tomado por uma nuvem e partiu para a eternidade. Naquele momento, conforme registra Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo de número 10 e o versículo de número 11, assim diz a palavra do Senhor: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco.
os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima, para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Veja que palavra tão clara, tão autêntica, pronunciadas por seres angelicais. E Jesus, como ele foi para o céu? Ele simplesmente foi sendo elevado, foi subindo devagarinho, devagarinho, até desapareceu em uma nuvem especial. Dessa mesma forma, ele também voltará, descendo devagarinho, 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 até cumprir o seu propósito, que em primeira fase será o arrebatamento da sua igreja. Depois ele virá com a sua igreja. São assuntos que veremos posteriormente. Então nós temos aqui a certeza da vinda de Cristo, pregada por ele mesmo, afirmada por ele mesmo e pelos anjos. Mas também nós temos aqui os escritores bíblicos que, inspirados pelo Espírito Santo, afirmaram que Jesus voltará. E a Bíblia é um livro divino, inspirado por Deus. Aí você vai dizer: mas irmão Fábio, a Bíblia foi escrita pelo homem. Sim, claro. Você queria o quê? Que uma formiga fosse escrever a Bíblia? Que Deus fosse usar uma formiga? Que Deus fosse usar um camaleão? Qualquer bicho? Não. A Bíblia foi escrita para o homem, pelo homem, porque o problema entre Deus não é entre Deus e a natureza. É entre Deus e o homem. É o homem que está em falha com Deus. E por graça e misericórdia, Deus nos deu esse tesouro maravilhoso. Então, é o único ser dotado de inteligência, que age por si mesmo, que tem intelecto, que tem cultura, que tem conhecimento, que se evolui no entendimento, na inteligência. É o ser humano. Então, Deus se utiliza do próprio ser humano, homens inspirados, cheios do Espírito Santo, o qual o Senhor transmite a palavra. Você vai aprender muitas coisas quando você fazer um curso sobre bibliologia, que ali vai mostrar como que a Bíblia chegou até nós, a inspiração bíblica, a credibilidade da Bíblia, enfim, tudo sobre o livro santo de Deus, tá bom? Então, esses escritores bíblicos, conforme diz Jó, no capítulo 19, versículo 25, está escrito o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Você percebeu aqui a esperança de Jó? Vocês perceberam aqui como o Espírito Santo usou Jó para pronunciar essa verdade tão maravilhosa? Mesmo que Jó morresse, como de fato ele morreu, está na sepultura, mesmo assim a sua esperança lhes dava garantia de que voltaria a ver o seu Redentor. E como se dará esse encontro? Justamente na ressurreição, quando Jesus Cristo chamar os santos que estão sepultados. Esses santos vão ser transformados, vão ressuscitar e vão receber os seus espíritos, estarão com Jesus Cristo na eternidade como corpo, alma e espírito.
E Jó morreu com essa certeza. E os escritores bíblicos também deixaram para nós esse tesouro tão importante, essa credibilidade. E é por isso que nós cremos, porque a Bíblia enfatiza. Pois bem, você lembra do grande servo de Deus, profeta, chamado Daniel? Daniel, em seu livro, no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, também ele faz uma descrição. E ele diz, parte do versículo, ele diz assim: E eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Olha que inscrição maravilhosa. E eis que vinha sobre as nuvens do céu semelhante ao Filho do Homem. Que visão é essa? Que revelação é esta? Se não é o retorno eminente, visível, de nosso Senhor? Daniel tem uma visão de uma fase importante desta vinda de Cristo. Ele vê a segunda vinda, a parousia, a manifestação pública com a sua igreja. Fatos que veremos posteriormente, quando estivermos tratando desse momento. Muito bem. A palavra de Deus diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27 e 28, a seguinte expressão: E assim aos homens está ordenado morrerem uma vez. Para você que é espírita, com todo respeito ao que você crê, porém a Bíblia, ela confronta certas doutrinas espíritas. E não adianta eu estar aqui remediando, passando um pano quente, porque vocês, infelizmente, pregam um evangelho distorcido, mentiroso, cabuloso, uma inverdade que vão levar muitas pessoas a um prejuízo espiritual e eterno muito grande. Por isso, morrendo o ser humano, ele não aparece mais em lugar nenhum. Nem no pé de coco, nem numa galinha, nem numa formiga, nem numa aranha, nem no jacaré, nem coisa alguma. Morrendo o homem, uma vez já era. Agora fica sobre o domínio do Criador, o domínio de Deus. Essa doutrina que diz que o homem fala com os espíritos humanos falecidos é uma farsa, é uma mentira, é um engodo, é uma maneira que Satanás se utiliza para enganar os incautos e ignorantes acerca das Escrituras. E eu preciso falar essa verdade. E você precisa ouvir esta verdade. E o escritor aos Hebreus, ele fala assim: E assim aos homens está ordenado. Quem ordenou? O Criador, o Deus eterno. Ele ordenou, ele decretou, ele estabeleceu, ele disse, ele falou esta palavra. E se Deus falou, está falado. E ele diz assim: Eis assim aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quando o escritor diz que Jesus virá sem pecado, não quer dizer que o Senhor pecou. Está dizendo que ele não virá para tratar de assuntos concernentes ao pecado. Jesus tratou do problema do pecado lá na cruz. Ali ele triunfou, destruiu Satanás, a fúria da natureza, o diabo, destruiu as bases da destruição e da perdição eterna dos seres humanos, quando verteu seu sangue na cruz,
quando deu o brado da vitória, e na manhã de domingo ele ressuscitou com poder e glória, então o problema do pecado foi resolvido ali. Quando ele diz que ele virá sem pecado, é porque ele virá para tratar de estabelecer o juízo na terra, para estabelecer os planos escatológicos que veremos posteriormente também. E uma das finalidades da vinda de Cristo, na primeira fase, é para arrebatar os crentes. É para levar os que professam a fé no seu nome para a eternidade. Os que estiverem vivos nesta ocasião e os que estiverem mortos na sepultura. Os mortos ressurgirão, glorificado, maravilhoso, um corpo diferente. Os vivos que estiverem nessa ocasião serão transformados num corpo de glória semelhante ao corpo de Jesus. São coisas que veremos posteriormente também. Então nós temos aqui a certeza da vinda de Jesus dita pelo escritor aos Hebreus, que ele aparecerá uma segunda vez, sem pecados, para não tratar de assuntos do pecado, mas para aqueles que o aguardam, para quê? Para a salvação. Vale glória, né, irmão? Vale glória a Deus. Vale a pena passar as agruras nessa terra. Você trabalha, não consegue juntar uma grana, uma casa própria, é uma luta atrás da outra, é uma perseguição, é um deslize aqui, um deslize acolá, e você vai nessa batalha, lutando para chegar a fazer parte das fileiras dos salvos. Infelizmente, muitas pessoas só sabem prejugar, julgar as pessoas, entendeu? Tem muitos hipócritas nos altares que, ao invés de tirar almas do mundo para a igreja, eles tiram da igreja para o mundo. Infelizmente, é uma situação muito difícil. Por isso que o verdadeiro salvo, aquele que foi vacinado com o sangue do Cordeiro, não tem diabo que lhes tira dessa verdade. Nós morremos, não temos medo de político, não temos medo de comunismo, socialismo, fascismo, o diabismo, seja o que for. A igreja não tem medo de nada. A igreja se embasa na fé no seu Salvador. E quem tem Jesus tem tudo. E ainda que você perdeu tudo, mas se a tua fé está no coração, você não perdeu nada. Sabe por quê? Ele virá uma segunda vez para você que o espera velando. Pois bem, os sinais que vão acontecendo de conformidade com as profecias bíblicas vão nos dando a certeza de que ele virá. E no livro de Mateus 24:3, na parte B, diz assim: dize-nos que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Os discípulos, preocupados por ouvir um sermão contundente do Senhor, fizeram-lhe esta pergunta: mestre, fala para nós aí, que sinal haverá? Eu já disse no vídeo primeiro, os sinais da vinda de Jesus Cristo. E Jesus deu para eles uma indicação: guerra, rumores de guerra, esfriamento da fé, evangelho filosófico, inversão de valores, esfriamento espiritual, enfim, essas coisas, terremotos, pestes, etc. Jesus colocou como uma indicação de que ele viria por esta ocasião. Então, meus irmãos, meus amigos, Jesus revela aqui que ele virá, diz-nos qual será, como haverá a tua vinda e do fim do mundo, como será. E Jesus explicou. Então nós entendemos que Jesus virá para a igreja e que esse mundo terá um fim. Para que ajuntar riqueza? Para que essa ganância, essa roubalheira no governo? Para que essa roubalheira nas instituições, essa ganância? Para que você quer ser bilionário, trilionário? Para quê? Aonde você vai com tanta ganância?
Você vê o seu vizinho passando fome, você não tem coragem de dar uma cesta básica. Você quer amontoar tesouros e tesouros. Como os antigos faraós guardavam as suas fortunas na sepultura, como se fosse se beneficiar daquilo do outro lado da vida. Isso é uma estupidez humana. O Brasil é um país rico e poderiam todos viverem bem se não fosse essa corrupção de corações gananciosos que estão, infelizmente, destruindo essa nação desde a sua fundação. Por isso, Jesus deixa escrito aqui, a Bíblia deixa claro aqui que Jesus virá e que o mundo terá um fim. Agora eu lhes digo, e você com a tua fortuna, você está preparando-se para ir para onde? Para onde você vai guardar a tua fortuna? Uma senhora faleceu aqui em Curitiba, no sítio cercado, e a casa ficou abandonada. Tinha ninguém, tinha dono, não tinha ninguém. Os caras entraram, roubaram tudo, carregaram, um carregou uma coisa, outro carregou outra. E no fim, alguém foi lá e tacou fogo na casa e virou o quê? Cinzas! Não levou nada! E quantos bilionários que partem para a eternidade e deixam tudo aí? Deixa tudo aí. É uma ilusão acumular riquezas. É uma ilusão. Se todos tivessem Jesus no coração, o Brasil seria muito diferente, estaria em primeiro mundo, seria um país de primeiro mundo. Pois bem, o testemunho constante da ceia do Senhor assegura que Jesus virá. E aqui o irmão vai compreender isso muito bem. Muito bem. Aqui no livro de 1 Coríntios 11, 26 está escrito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Então, fica aqui o registro das evidências bíblicas que nos dão a certeza da vinda de Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra sirva para você como um elevo espiritual e que você possa compartilhá-la. Se você puder, se inscrever no meu canal aí no YouTube, não ganho dinheiro com isso. É porque eu preciso fazer live ao vivo e eu preciso de 1000 inscritos pelo menos. Você vai me ajudar muito. Beleza? Deus lhe abençoe. Na próxima videoaula estaremos falando sobre as duas fases da vinda de Jesus Cristo. Se nós sabemos que ele virá, temos certeza disso, como se procederá este acontecimento? Falaremos então na próxima videoaula, querendo Deus. Um forte abraço, fique com Deus, em nome de Jesus.